No vídeo onde eu contei sobre o grande plano dos Sith para derrubar o Jedi e a República, vocês viram que ficou bem claro que os Sith ficaram bem na maciota ali, bem na cocó, após o fim das novas guerras Sith. Eles estavam na espreita, só esperando o momento certo para dar o bote, enquanto espalhavam fofoca pela galáxia, desacreditando o Jedi e corrompendo a República Galáctica. Possível até que a gente veja algumas coisas assim em The Acolyte. Porém, se os Sith ficaram escondidos durante 1000 anos, como de acho o mestre Yoda sabia da regra de 2? Será que ele deu uma de Sherlock Holmes e encontrou evidências da existência dos Sith safados? Pois vem comigo que eu vou te contar como o mestre Yoda descobriu a regra de 2 e a sobrevivência dos Sith. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e mais uma vez estou encarnando aqui o João Sith para trazer mais conhecimento proibido do lado sombrio para vocês. Pois é, como eu falei, não é porque o nome do canal é Diário Rebelde que eu só vou ficar trazendo conteúdo sobre os mocinhos e heróizinhos, não. Aqui também tem espaço para os Sith e para a galera do poder ilimitado. E hoje a gente vai falar justamente deles, do lado sombrio, e vamos responder logo essa pergunta de como o mestre Yoda sabia da regra de 2. Será que ele foi lá no falecido Twitter, no X, e encontrou uma thread, um exposed, um cancelamento dos Sith contando sobre a regra de 2 e os planos de Darth Bane? Por isso que eu te convido para se inscrever no Diário Rebelde, dar o seu like, ativar o sininho, e olha só que estúdio bonito que a gente está aqui na casa do Humberto, em Salvador. Em breve eu tô voltando para São Paulo, lá para casa, pro meu estúdio padrão. Espero que ele esteja mais arrumado para ter mais conteúdos muito mais bonitinhos para vocês no canal. Vamos lá, só para recapitular rapidamente o que é que eu falei no vídeo sobre o grande plano dos Sith para dominar a galáxia. No antigo universo expandido, Legends, logo após o fim das novas guerras Sith, os Jedi e a galáxia pensavam que os Sith haviam sido extintos de uma vez por todas. Porém, um Sith havia sobrevivido, Darth Bane. Com o caminho livre de Sith tolos e com os Jedi acreditando que eles estavam extintos, Darth Bane começou a preparar o grande plano para derrubar a República e os Jedi. Os Sith, escondidos aos olhos da galáxia, iriam orquestrar das sombras a queda dos Jedi e da República para tomarem de vez o controle da galáxia. Guiados pela regra de 2 durante 1000 anos, os Sith ficaram escondidos, esquecidos, vistos pelo restante da galáxia como um mal antigo que já não existia mais. Só que 32 anos antes da Batalha de Yavin, durante os eventos de Episódio 1, Ameaça Fantasma, eles decidiram dar as caras e os Jedi souberam finalmente do revival dos Sith. Darth Maul foi querer causar baguncinha ao tentar sequestrar Padmé Amidala, rainha de Naboo na época, e assim os Jedi ficaram cientes do retorno dos Sith. Depois da Batalha de Naboo, durante o funeral de Qui-Gon Jinn, Mestre Yoda tá trocando uma ideia com o Mestre Windu sobre o retorno dos Sith, quando ele disse: sempre dois existem, nem mais, nem menos. Um mestre e um aprendiz. Mas se os Sith estavam escondidos há cerca de 1000 anos e a regra de 2 era um segredo, como é que o Mestre Yoda sabia dela? Ah, João, é o Mestre Yoda, ele tem 900 anos, ele sabe de tudo. Tá certo que o nosso Mestre Jedi verdinho e caduco favorito era muito sábio e tinha um conhecimento muito extenso sobre tudo. Mas também ele não era nem um pouco onisciente, né? Ele não tem como saber de tudo, ainda mais se tratando de um plano tão sigiloso e secreto que os Sith estavam tramando desde literalmente antes dele nascer. Se fosse assim, se ele soubesse de tudo mesmo, ele teria previsto o retorno dos Sith e descoberto muito antes que Palpatine estava fechado com o Partido Sith e impedido ele. Mas, como sabemos, até Mestre Yoda não estava imune às falhas da Ordem Jedi e acabou tendo a sua visão nublada a respeito da sobrevivência dos Sith. Sendo assim, a pergunta ainda continua: como é que ele sabia da regra de 2? Para responder isso, vamos ter que voltar no tempo, só um pouquinho, né? Vamos rebobinar essa fita aí. E a gente vai falar agora do universo expandido Legends. Sobe o selinho aqui. 188 anos antes dos eventos de Uma Nova Esperança, o Conselho Jedi havia enviado um mestre e um aprendiz até o planeta Almas, no sistema Kularin. Lá ele. A dupla de mestre e aprendiz foi enviada para investigar uma fortaleza Sith no planeta, e se ela poderia atrapalhar a vida dos colonos de Almas, já que havia uma poderosa energia do lado sombrio presente no planeta por conta desta tal fortaleza. Essa fortaleza Sith foi construída por Darth Revan. E sim, você não ouviu errado, Revan, com o I. Não confunde não, tá? Esse é um Sith diferente do nosso querido Darth Revan. Darth Revan foi um Lord Sith durante o período intenso das novas guerras Sith. Ele acabou criando a Fortaleza Sith de Almas com o objetivo de aprimorar os chamados Lordes de Batalha Sith, que faziam parte do seu exército.
Porém, no meio da guerra, os Jedi foram até Almas e causaram uma baguncinha na fortaleza de Revan, o expulsando de lá. A fortaleza e o próprio planeta caíram em esquecimento para os Jedi nos séculos seguintes, e continuou assim mesmo após o fim das novas guerras Sith. Porém, mais de 800 anos depois do fim da guerra, os Jedi enfim decidiram investigar mais a respeito dessa fortaleza sombria. A dupla de mestre e aprendiz que foi enviada era formada pelo mestre Jedi Corna e seu padawan Kib Jin. Esses nomes maravilhosos. Obrigado aí, Lucasfilm. Chegando na fortaleza, Kib Jin rapidamente foi seduzido e corrompido pelo poder do lado sombrio presente no local. Ele mandou seu mestre Corna ir de Ascensão Skywalker, foi de Kanan Jarrus, ou seja, morreu. E logo depois começou a estudar o lado sombrio dentro da fortaleza, tornando-se então um Jedi sombrio. Meses depois de intensivão de lições Sith, Kib Jin decidiu subjugar a população do sistema Kularin e derrubar o Conselho Jedi. Ele então partiu para o cinturão de asteroides de Kularin, eu não tô podendo com esse nome, gente, lá ele, dominando os piratas que se escondiam lá. Ele dominou as mentes deles para os obrigá-los a servi-lo em seus propósitos. Você tá querendo rir, né? Pô, que é muito curralinho, tá? É, eu tô pensando nisso. Eu só consigo pensar nisso, velho. Curralinho, velho. Tem um bairro de Salvador, né? Curralinho, né? Tem. O bairro Curralinho, gente. Foi lá que o Kib Jin foi, em Salvador, no Curralinho, lá ele. Logo, Kib Jin estava com um exército inteiro de piratas, bandidos e contrabandistas sob seu controle, e eles começaram a atacar a população do sistema Kularin, não Curralinho, tá? Começava então a guerra do sistema Kularin, que ficou conhecida como... Começava então a guerra do sistema Kularin. Começava então a guerra do sistema Kularin, que ficou conhecida como Conflito do Jedi Sombrio, já que Kib Jin iniciou essa guerra contra os cidadãos de Kularin para dominá-los. Não consegue, né? Esse conflito durou cerca de 7 anos e enquanto Kib Jin causava sofrimento a diversos inocentes, num período extremamente sangrento, ele continuou estudando as maracutaias dos Sith. Ele havia descoberto que os Sith haviam sobrevivido após as novas guerras Sith e que estavam no sigilo, vivendo sob a regra de 2. Kib Jin descobriu mais sobre a regra de 2 e o conceito dela, agora sabendo que os Sith não estavam extintos coisa nenhuma. 181 anos antes dos eventos da saga Skywalker, 7 anos após começar sua cruzada sangrenta, Kib Jin acabou sendo confrontado pelos Jedi. Eles ficaram sabendo das ações dele e decidiram enviar outra dupla de mestre e aprendiz para detê-lo de uma vez por todas. Lá, a dupla Jedi organizou um exército formado pelos habitantes do sistema Kularin e começaram uma feroz batalha espacial contra Kib Jin e seu exército de piratas e escória. Após uma intensa batalha, Kib Jin foi enfim derrotado pelos Jedi e em seus últimos segundos de vida, ele contou sobre os Sith, que eles haviam sobrevivido e que sempre 2 existiam, nem menos, nem mais. Porém, os Jedi acabaram taxando as últimas palavras de Kib Jin como devaneios de um louco. E apesar da Ordem ter ficado assustada com a possível sobrevivência dos Sith, poucos Jedi realmente acreditaram e levaram a sério as palavras de Kib Jin. Um desses Jedi, claro, era o nosso querido Mestre Yoda. Ele considerou a possibilidade de que os Sith pudessem realmente ter sobrevivido. Afinal, cerca de 10 anos após o fim das novas guerras Sith com a batalha de Ruusan, houve uma historinha aí de que um Lord Sith havia sobrevivido. Darth Bane? Não. Darovitch. Quem? Tá, vamos lá. Vem comigo que eu te explico. Darovitch era primo de Rain, ou Darth Zana, que era aprendiz de Darth Bane. Darovitch e Rain cresceram juntos no planeta Somov-Rit, até serem convocados pelos Jedi a lutarem contra os Sith, mesmo sendo crianças. Rain acabou sendo escolhida como aprendiz de Darth Bane e partiu com ele para reerguer a Ordem Sith, se tornando então Darth Zana, enquanto Darovitch tornou-se um curandeiro da força. Cerca de 10 anos após o fim da guerra e a suposta extinção dos Sith, os Jedi ainda estavam procurando por vestígios para ter certeza de que nenhum Sith realmente havia restado. E nesse processo, eles acabaram dando de cara com Bane. Houve uma baderna no planeta Titan quando o mestre Jedi Valentine Farfalla soube da existência de Darth Bane e Darth Zana, levando uma equipe de 4 Jedi para enfrentá-los. Bane e Zana acabaram matando todos os Jedi, mas ele ficou gravemente ferido pelo duelo, quase indo de arrasta para cima. Zena levou seu mestre até o planeta Embria, que era o esconderijo e quartel-general de ambos, para que Bane fosse curado por um curandeiro chamado Caleb. Porém, Caleb só faria isso com a condição de que Zena informasse à Ordem Jedi a localização e existência deles, forçando os Sith a saírem das sombras. Zena aceitou,
Porém, ela matou Caleb utilizando a sua feitiçaria Sith para enlouquecer o seu próprio primo, Darovitch, e se escondeu com Bane. Olha aí que jogada magnífica. Quando os Jedi chegaram, tudo o que eles viram foi Darovitch empunhando o sabre de luz do falecido mestre Valentine Farfalla enquanto tentava atacá-los loucamente. Os Jedi rapidamente o mataram, acreditando que ele era o tal Lord Sith que a mensagem falava, e dando então a extinção dos Sith como definitiva, nunca descobrindo sobre Bane e sua aprendiz. Porém, muitos Jedi ficaram com a pulguinha atrás da orelha ali após esse episódio do primo de Zana, acreditando que tinha mais por trás dessa história. E para muitos, como o mestre Yoda, as palavras de Keeve Jean séculos depois foram praticamente uma confirmação dessa suspeita da sobrevivência dos Sith. E se tinha alguém que não acreditava que os Sith estavam vivos mesmo após o incidente de Keeve Jean, eles passaram a acreditar ao ver a cara feia de Darth Maul rosnando para Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi. Agora indo pro cânone, né, podemos tirar aqui o selo Legends de cima, as coisas mudam um pouquinho de ângulo. A gente não tem informação 100% completa sobre essa questão de como o mestre Yoda veio a saber da regra de 2, mas a gente tem já algumas pequenas dicas. Na sexta temporada de The Clone Wars, durante os testes que as sacerdotisas da Força impõem para Yoda, ele vai até o planeta natal dos Sith em Korriban, que naquele momento era mais conhecido como Mora Band. Lá, visitando a tumba de Darth Bane, o espírito dos Sith, que era uma ilusão dessas sacerdotisas, aparece. E Yoda diz para ele que o conhecia porque ele havia criado a regra de 2. Portanto, no cânone, pelo que a gente já está vendo ali, Yoda sabia da existência de Darth Bane e que foi ele que criou, né, a regra de 2. Mas a gente ainda não sabe como o mestre Jedi tomou conhecimento disso. Para complementar essa informação, a gente tem um tweet de Pablo Hidalgo que trabalha no Lucasfilm Story Group, né, onde ele diz que os Jedi tiveram algum contato com Darth Bane durante o seu início de trajetória com a regra de 2. Segundo o Hidalgo, os Jedi pensaram que os esforços de Bane haviam sido em vão. E é uma situação um pouco parecida com o que justamente ocorreu no Legends que eu expliquei para vocês aqui. Afinal, como vocês viram, os Jedi acabaram descobrindo sobre Darth Bane e Darth Zena e duelaram com eles em Tython, mas acabaram morrendo no processo. Logo depois, Zena fez seu primo enlouquecer para os Jedi acreditarem que ele era o Sith, e assim encerrando de vez a procura por remanescentes dos Sith, e permitindo então que ela e seu mestre continuassem agindo nas sombras. Além disso, Wings, no cânone, também é dito que houveram rumores de que Bane foi morto pela sua aprendiz Darth Zena em um duelo no planeta Embria. Isso vai totalmente de acordo com o Legends, já que foi em Embria que Zena e Bane tiveram seu duelo final, onde ela superou seu mestre e escolheu uma Iktothi assassina como Darth Cognus, a sua aprendiz, para continuar a regra de 2. Se a versão do cânone vai ser assim, só o tempo, ou melhor, a Lucasfilm nos dirá, conforme mais materiais, como livros, quadrinhos, jogos e até mesmo The Acolyte, né, sendo lançado para a gente entender como de acho os Jedi realmente descobriram a existência dos Sith e a regra de 2. E aí, você já sabia como é que Mestre Yoda conhecia a regra de 2 no Legends? E qual foi seu momento favorito aqui do vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A gente continua o conteúdo do Diário Rebelde, tem mais vídeo aqui do lado para você assistir. Até a próxima e que a força esteja sempre com você.